E aí, Peri, bom dia. Gente, vocês acompanham o noticiário? Acompanham o noticiário como na época que prenderam o presidente Lula, sem crime. Você se lembra do tal Sérgio Moro, o juiz parcial? Interessante, né? Toda a imprensa brasileira, SBT, TV Cultura, Rede Globo, de idiotização, Record, Band, Revista Veja, Jornal A Folha do Estado, Estadão, que chamam de Estragão. Toda a imprensa dava uma ênfase assim, se abria qualquer capa de um noticiário, do UOL, do BOL. Sabe que o UOL é da Folha, o BOL é do UOL, o UOL é da Folha. Tudo que saía no BOL, estava no UOL, estava na Folha. E na época, se vocês se recordam, o pedalinho com o nome do neto do Lula, no sítio que não era do Lula, ganhava a manchete de 21 minutos na Rede Globo. Prenderam o presidente por 580 dias sem provas, sem crimes. E a imprensa dava uma cobertura assim extraordinária, né? O Faustão, ele parava o programa para poder falar dos manifestos contra o PT. Não estou defendendo o PT não, que eu não sou apolítico, porque o apolítico é o ser mais ignorante, é o apolítico, né? Porque a diferença do ser humano com o animal é que o homem é político. O animal não é político. Você não vê, por exemplo, um macaco juntar um cacho de banana para fazer reserva de alimento. O ser humano, sim. Então é interessante. O Sérgio Moro agora está na Berlinda sendo investigado por um desvio de 2 bilhões. 2 bilhões. Você abre o UOL, não tem noticiário falando. Não tem no BOL, não tem no IG. A Rede Globo não está dando a ênfase. Jornal Nacional. Eles não estão parando o futebol para falar da investigação de um juiz parcial que, em conluio com o Dallagnol, com vários procuradores da justiça que foram interceptados com a armação do julgamento do Lula, né, que não teve o direito de resposta ainda na mídia, inclusive, e foi preso 580 dias sem crime. Olha que injustiça. E agora o Sérgio Moro na Berlinda aí sendo investigado e a mídia está escondendo, entendeu? Em jornalismo, a gente, quando vê um noticiário, a gente faz uma leitura lateral. Uma leitura lateral é quando você recebe uma informação, você não pode já sair por aí compartilhando só porque você tem raiva daquele ou desse político, porque não é o seu político de estimação, né? Então eu acho muito interessante essa imprensa de hoje. Eles ocultam, porque a mídia, gente, a mídia brasileira, até um tempo, ela ganhava com propaganda, vendendo arroz, shampoo. Lembra o tempo do arroz brejeiro? Vendia arroz, vendia cerveja, vendia chinelo, vendia pimenta do reino, mandiopan, carro. Então a imprensa, o lucro vinha das propagandas, né? Agora, de uns tempos para cá, a mídia foi politizada. Então a mídia, ela ganha para expor uma notícia, muitas vezes uma notícia falsa. Como toda a imprensa, você imagina, todo jornalismo, as pessoas foram formadas na USP, no Mackenzie, na Unip e várias universidades estaduais e federais, jornalistas que não checavam as informações, porque eles são pagos também para veicular mentiras. Se fala muito em fake news hoje, mas a imprensa brasileira, ela sempre dispersou fake news. A Rede Globo é a primeira, em primeiro lugar. E não é que ela é diferente das outras, mas porque ela tem uma explanação muito maior, o alcance é muito maior. Algumas emissoras não atingem, por exemplo, o Nordeste brasileiro.
Inclusive, obrigado ao Nordeste aí pela última eleição aí, que ajudou muito a democracia no país. Mas é muito interessante, né? A gente vê hoje a imprensa, ela ganha para ocultar uma notícia. Olha que interessante. Então ela dá uma notícia, ganha para dar uma notícia. Por exemplo, o Neymar, a Anitta, eles estão sempre na grade da internet. Mas isso porque eles são bons, porque eles trazem alguma novidade? Não, eles pagam para aparecer na mídia. Então a imprensa hoje, ela ganha dessa forma, para dar uma notícia, não importa se seja verdadeira ou mentirosa, e também ganha para ocultar uma notícia. Então vocês estão vendo aí como tem tantos militares sendo investigados aí. Braga Neto, um deles, né? E questões gravíssimas que atentaram contra a democracia e tudo. E você não vê essa exposição na mídia. Mas na época lá, que nem o apartamento do Lula, é interessante. Vou explicar um dado. Se eu quiser vender minha residência aqui, você quer comprar minha residência, como que vai ser feito esse negócio? Você vai me pagar e já vai entrar na residência? Não, você vai buscar a veracidade dessa residência, se ela deve IPTU, se ela é minha. Você vai buscar o registro dessa residência, vai negociar. Qualquer cidadão consegue saber da escritura de uma casa. E no processo do apartamento, o sítio do Lula, interessante, o próprio juiz Moro, que tinha tanto poder, ele não trouxe a escritura do sítio ou do apartamento. Estranho, né? Porque se tivesse escritura com a assinatura do Lula, estava comprovado ali. Então se mostrou que foi uma fake news dispersada por todo o jornalismo brasileiro, de forma assim cruel, né? E super agressiva. Você abria o UOL, tinha 10 as primeiras notícias que tinham era contra o Lula, né? Fizeram uma devassa contra o Lula, porque eles não queriam matar o Lula, porque se matasse virava líder, né? Virava mártir. Aí eles prenderam o Lula. E primeiro eles tentaram fazer com que o Lula fugisse do Brasil. E seria aceito em vários países. Mas por que ele não fugiu? Porque ele não devia. Ficou calado 580 dias, preso. Olha só, hein? Que injustiça. Um homem sem crimes, preso 580 dias. E foi preso por quê? Por conta do quê? Por conta da eleição. E o juiz Moro, juiz totalmente parcial, em conluio com o seu Dallagnol e vários procuradores, aprisionaram o Lula. Inclusive foi o processo mais rápido da história do Brasil, o julgamento do Lula. Entendeu? Eu também fui julgado quando eu fiz uma denúncia de maus tratos às capivaras no Horto Florestal. Fui julgado em 3 meses. 3 meses. Existem pessoas dentro do esteio do meio ambiente de São Paulo com a capivara, com muitos atos de improbidade, e estão lá 15, 16 anos sem investigação, sem processo, né? Tudo engavetado. Então essa é a imparcialidade da justiça brasileira. Agora, cadê a Rede Globo para expor o Moro na Berlinda? E o Dallagnol que foi caçado? Você imagina, um desvio de 2 bilhões. 2 bilhões, gente. E eles falam em bilhões como se fosse o meu salário. Incrível, hein? Mas eu queria dizer isso daí. Eu fico estarrecido de viver uma era que a imprensa brasileira, ela se demonstra totalmente parcial, com um noticiário totalmente mentiroso e ocultando a realidade dos fatos da política nacional. Eu sugiro para você aí, colega e amigo aí que curte o Galeria, quando você receber uma notícia no seu WhatsApp, que o noticiário hoje em dia ele vem pelo WhatsApp, né? São os tios do WhatsApp. Eu só confio que passou pelo WhatsApp.
Entendeu? Faz uma leitura lateral quando você receber um noticiário aí. Sabe esses noticiários fraudulentos aí, bolsonarentos, sempre denegrindo a imagem de tudo que eles não gostam. Eles fazem um meme, né? E decorre pelo WhatsApp em um surto assim de milhões de envios de mensagens mentirosas por segundo. Isso forma um consenso. Então tem muita gente confiando em mentiras e desconfiando de verdades. E o UOL, o BOL, o IG, Terra, o Yahoo, SBT, TV Cultura, Rede Globo, Record, Band, Rede TV, Veja, Estadão, Folha, são as mídias parciais. Eles sabem que eles estão publicando assuntos que não tem a ver toda a verdade. Então eles não checam as informações, eles vão veiculando. Deve de ter grana por detrás disso. Então é um fato assim muito triste, né, para nossa democracia. A gente que tem uma imprensa totalmente parcial. Em todo o mundo existe a lei de médios. Aquela lei de médios assim, que se você denegriu a imagem de uma pessoa com injúria, com calúnia, difamação, aquela pessoa vai ter 4 vezes o direito de se explicar no mesmo veículo de informação que denegriu a imagem dele. Mas no Brasil não existe a lei de médios, porque até os parlamentares do PT, eles compreendem que isso é ditadura. Na verdade não. Então é o que a gente tem para hoje, né? Então tá aí, um desvio de 2 bilhões e eles estão aí ocultando esse noticiário. Pago por quem? E quando veicular as falsas informações do presidente Lula, qual que era a intenção? E será que era gratuito? A mídia que tem tanto recurso e que desembolsa tanto recurso para pagar o seu jornalismo, era de graça isso? Não. Então procura aí no noticiário aí. Hoje em dia você vai achar o bom noticiário, a realidade, nos canais progressistas no YouTube. YouTube, ele traz muito mais as veracidades dos fatos, com noticiários checados, né? Leitura lateral sendo feita, do que essa grande mídia mentirosa. A Rede Globo é o pai da mentira, né? Então você vai lá no canal Plantão Brasil, blog do José, o Rony Teles, Mídia Ninja, o ICL e vários canais progressistas que estão contando a verdade. Em muitos blogs as pessoas nem são remuneradas por isso. Alguns até são, outros não. Inclusive tem canais, por exemplo, o canal do Plantão Brasil, que é do Thiago dos Reis. Ele já tem próximo de 1.400.000 seguidores. Publica em torno de 5, 6 vídeos por dia, com fatos checados, com a verdade sendo exposta ali. E é o canal em primeiro lugar em trazer a notícia fresquinha, entendeu? Então você é cidadão ou cidadã brasileira, seja eleitor de um ou do outro lado, da esquerda ou da direita, mas não veicula a mentira, gente. Procura sempre a verdade dos fatos, né? Porque é aquela coisa, o diabo é o pai da mentira, né? Eu não gosto de mentira, não defendo nem A nem B, defendo sempre a verdade, que a verdade está acima de tudo, né? Deus está entre nós, não está acima de nós, está entre nós. E a mentira está acima de tudo, tá? A verdade está acima de tudo, desculpa. Então é isso daí, gente. Nós estamos vivendo agora um tempo que um juiz parcial, que prendeu o candidato que venceria
o último presidente, e foi preso. E esse juiz depois se transformou em ministro do governo Bolsonaro. E depois de uma jogadinha, ele saiu como ministro e foi ser candidato e tornou-se senador da República. Agora está na Berlinda, é próximo de ser caçado e preso. E a Rede Globo e todo o seu conluio jornalístico está de bico calado, né? Eles não colocando receita de bolo, rostinho do Neymar, o perna de pau do Neymar, né? Que inclusive lá para onde ele foi agora lá, ganhando tanto dinheiro, tá jogando nada, né? Até aí você vê a imprensa, colocou o Neymar como já passou o Pelé. Ele fez a mesma quantidade, fez um gol a mais que o Pelé. E ele já coloca que o Neymar superou o Pelé. De fato, né, em gols. Mas o Pelé tem 3, ganhou 3 Copas. O Neymar não ganhou nenhuma e não vai ganhar nenhuma. Porque o Neymar não é um bom exemplo, pelo menos para os meus filhos, para o meu neto. O Neymar é um péssimo exemplo. Jamais eu vou defender o Neymar como um exemplo a ser seguido. Jamais. Ah, ele é milionário? Tudo bem. Minha ex-esposa sempre falava, né, a Luísa, que tem gente que é tão pobre, só tem dinheiro. Tá aí, esse daí é um. Agora, voltando ao Moro, é interessante, né? O cara na Berlinda, um desvio de 2 bilhões, gente. Olha quanta grana. E a imprensa... Que vergonha, hein? Que vergonha. O jornalismo feito nas coxas, que ganha pra mentir pra nação brasileira. Valeu, galera. Obrigado aí, bom dia.